se eu estou fazendo. No final do ano, teve uma época que eu pegava uma maçã. Vamos lá, um amigo meu pegava uma maçã e escrevia o que ele queria que acontecesse durante aquele ano, colocava dentro da maçã e enterrava a maçã. E esquecia, né? Aí no ano seguinte ele fazia a mesma coisa, mas nunca sabia se era. Então, na verdade, ao invés de usar uma maçã, nós vamos usar um papel, um arquivo, colocar lá e dar uma olhada lá para saber para saber se a gente está conseguindo chegar lá ou não, se nós estamos conseguindo superar algumas algumas dificuldades individuais, algumas carências individuais, vamos dizer, ou não, né? Ah, entendi. Bom dia, professor. Entendi. Bom dia, tudo bom, doutor Marconi? Nosso professor que tem voz do Cid Moreira, uma voz grave, uma voz muito diferente. Olha, na verdade, dizem que as pessoas vão ter que passar aí ao longo da vida por uma série de profissões, atividades completamente diferentes da anterior, né? Que isso vai ocorrer cada vez mais na nossa vida, com as questões tecnológicas aí avançando e tal. Talvez, quem sabe, né, eu consiga fazer um teste aí numa rádio para... Dizem então uma pesquisa que diz que uma pessoa... Acho que inclusive foi você que falou que na vida, pelo menos, ela muda 7 vezes, né? Tem Isso, 7 profissões na vida, né? Você disse, né? Isso, eu acho que até mais, viu? Tem as pesquisas aí que falam em mais do que isso, acho que chega a 15 mudanças, né? Mas, vamos dizer, eu acho que para a gente ser uma coisa mais normal, eu acho que pelo menos umas 4 ou 5 mudanças a gente vai ter, efetivamente. E a moçadinha novinha aí, tá, esses com certeza vão passar por algumas mudanças. Eu, pelo menos as 7, eu acho que eu já tenho. Essa galera do Ive aí, Marcelinho, o Luiz, coitado, já tá derrubado, já tá. Tá velho. Mas aqui pela foto a gente vê aqui que o Marcelo parece ser o mais novo, né? Então esse com certeza vai passar por várias atividades e algumas completamente diferentes das outras, né? Faz parte, né? Então, pessoal, vamos lá, deixa eu... Passarão, né? Tem jeito. Faz parte da vida, né? Deixa eu ver aqui. Consegui dividir minha tela com vocês? Sim, professor, só não estou achando o arquivo no material de aula. Esse aí. Tá aqui, tá? Esse aqui? Então, vamos lá, vamos fazer de outra forma. Bom, pode deixar compartilhado, eu gosto sempre de acompanhar do lado aqui, que às vezes a imagem a internet cai, e aí a qualidade da imagem fica tudo meio borrada. Não, ok, mas é que aqui eu estou dividindo a tela, então você vê essa tela aqui como eu vejo? Tem o geral e tem o material da disciplina. Sim, para mim não então, aparece nada. Quando você entra no material da disciplina, clica em clica em arquivos, e aí você vai ver, tem um arquivo aí que são esses slides aí que eu postei, ele atualizado agora há pouco. Obrigado. Certo. Então, aí, nesse arquivo aí, a gente estava falando na última aula sobre estratégia, né, sobre inserção de empresa em mercado internacional, né? Você lança uma empresa hoje e ela pode atuar em qualquer ponto do mundo, né? Desde que você tenha devidas habilitações para isso, né? E tem uma análise que é feita aí pelo Porter, né? Que seria uma micro análise, né? Quando eu falo Porter, não é o Harry, é o Michael.
Harry Porter é outro departamento, né? Então, o Michael Porter é um estudioso da área de estratégia de empresas, né? Já há algumas décadas, ele é um dos caras que mais estudou essa questão de estratégia empresarial, né? E ele tinha uma teoria que falava aqui das 5 forças de Porter, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é. Essas 5 forças, ele falava basicamente da concorrência dentro do próprio setor, o setor industrial, como o setor aeronáutico, automobilístico, educação, enfim. Você tem um setor, uma concorrência interna dentro de cada setor e tem barreiras de saída, rivalidade, enfim. Você tem novos entrantes. Novos entrantes significa que uma empresa, toda empresa que é lucrativa, ela atrai novas empresas para esse setor, porque todos, enfim, querem ter lucros. E aí o que você faz? Você vai buscar entrar. Então, quais são as características desses entrantes? Produtos substitutos. São produtos que atendem a mesma necessidade, às vezes com mais tecnologia e com menor custo. Isso é o desenvolvimento tecnológico, né? Por isso que se diz que produtos têm um ciclo de vida cada vez menor, porque a tecnologia faz com que cada vez a gente tenha lançamentos de novos produtos substitutos num tempo menor, né? Então, produtos substitutos, olha lá, o DVD e um produto que tinha antes dele, que era o videocassete. Então, um substitui o outro, o DVD era tecnologicamente mais novo, enfim, custava menos, enfim, E aí você tem o poder de barganha dos compradores e o poder de barganha dos fornecedores. Para a gente dar uma olhadinha em cada um desses caras aqui, entender melhor o que eram essas 5 forças de Porter, olha só, essa primeira, vamos começar aqui, ó, por concorrente, rivalidade entre os concorrentes, né? O que é essa rivalidade de concorrente, né? Ela ocorre normalmente em setores em que você tem bastante concorrentes e eles são bem equilibrados. Aí você tem isso na indústria automobilística. Você tem aí, como a gente falou, você tem mais de 15 empresas fabricantes de automóveis hoje no Brasil e todas elas são ricas e poderosas, né? A que tinha mais fraquinha aí era a Gurgel, a única nossa empresa aí que foi pro buraco, foi pro vinagre, né? Então, o crescimento da indústria, normalmente ele é lento, né? E a gente pode ver isso na indústria automobilística, e existem interesses estratégicos ou barreiras de saída elevada, né? Interesse estratégico muitas vezes você não entra com um olhar ou um ganho imediato, apesar de ser uma característica do brasileiro, não só o brasileiro pessoa física, mas também as empresas, né? Elas têm uma característica de serem muito imediatistas, quererem resultados muito rápido, né? Coisa que não se vê muito na Europa, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Para vocês terem uma ideia, a Fiat, quando veio para o Brasil, ela veio com uma programação de ter prejuízo durante 10 anos. Elas tinham o quê? Elas tinham interesse em estar aqui no Brasil, porque o mercado ia se desenvolver, é um segundo mercado consumidor do mundo, e daqui do Brasil você conseguiria entrar em outros mercados, como, por exemplo, Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e agora o resto dos países que estão próximo aí
que estão dentro do Mercosul, né? E a barreira de saída elevada, na verdade, é uma barreira que a gente pode ver. Eu estou pensando aqui como a gente pode exemplificar isso. Alguns ouviram falar na Solectron. Solectron era uma empresa que tinha aí no Parque Tecnológico. Na verdade, isso não foi a Parque Tecnológico, não foi a prefeitura que fez essa construção, né? Na verdade, foi a Solectron que veio. Se vocês entrarem no site da Solectron, na matriz do México, vocês vão ver que o que a gente tinha aqui era uma réplica, basicamente, da matriz mexicana, né? E aí, oi. Mas tem algum tipo de empresa que faz esse tipo de coisa? Por exemplo, vai para um país sabendo que vai tomar prejuízo durante um certo tempo e depois vai ter um certo ganho? Sim, com certeza. A Fiat fez isso. Por que você vai ter prejuízo? Porque, na verdade, o que você tem logo no início é muito investimento, tá? E poucas vendas. Se a gente olhar para algumas empresas que vieram para o Brasil, se eu continuar falando da Fiat, por exemplo, ela veio para cá, ela teve um investimento muito grande para criar uma empresa de automobilística. Ela teve um problema sério com a marca, né, com a aceitação da marca. Logo no início tinha lá o Fiat 147, eu tive um, né? Mas até o pessoal falava, o que é Fiat, né? Fiat fui enganado, agora é tarde, né? Então, se tem durante pelo menos um bom tempo, no caso deles, diz a literatura aí que eles tinham um planejamento de durante os 10 primeiros anos não conseguiriam obter o retorno do capital investido. Então, na verdade, que eles teriam mais prejuízo do que lucro nesse período, né? Então, sim, existem empresas que fazem isso. Por que elas fazem? Porque existe uma perspectiva de o lucro que você vai ter a partir daí ser muito maior do que a perda que você vai ter. E é importante para algumas empresas, por exemplo, estarem em alguns mercados mundiais. Se você pegar a Natura é muito grande aqui no Brasil, mas ela foi para onde? Ela se internacionalizou e foi para a França, né? E, na verdade, ela é grande aqui. E ela esqueceu que na França ela é mais uma e não está nem entre as principais. Não estava, né? E aí ela teve um sério problema lá. Ela teve algum prejuízo lá, amargou um prejuízo durante mais de 3 anos, até que ela mudou a estratégia. E aí ela comprou uma empresa francesa para entender melhor regulamentação do país, para entender melhor cultura do país e para se vender como uma empresa francesa para o mundo, que o público de forma geral dá muito mais valor a uma marca francesa nessa área de cosméticos, perfumaria, enfim, do que a uma empresa brasileira. A marca é maior, é aquilo que eu falei. Tem empresas italianas, a Itália ela é um referencial bastante grande em trabalhos artesanais, manuais, né? Eles vêm até o Nordeste, eles compram esses produtos artesanais, manuais, principalmente da indústria têxtil, do Brasil, leva para a Itália. Quando eles colocam Made in Itália, eles podem cobrar lá 50% a mais, 100% a mais, porque a marca Itália é muito forte nessa coisa, né? Então, o interesse estratégico, ele pode estar ligado ao reconhecimento de que, olha, hoje o mercado está assim, mas a propensão é de que ele se torne 10 vezes maior nos próximos 5 anos. Então, e quando esse mercado crescer, eu quero estar lá, nele, né? Então, a indústria automobilística é assim, né? Algumas outras indústrias também são assim, né? Obviamente, nem sempre essa estratégia dá certo, mas
Mas sim, tem empresas que vão sim para outros locais, mesmo sabendo que a princípio elas vão ter prejuízo, que é um risco para elas, né? Elas estão arriscando, mas a possibilidade de ganho depois de um período vale a pena correr o risco, né? E as barreiras de saída elevadas, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Solectron que estava aí no parque, por que a Solectron veio, né? Aí tem toda uma historinha, né? Empresas mundiais, por exemplo, quando houve a abertura do mercado brasileiro para as indústrias de telecomunicações, as empresas que vieram para cá trouxeram os seus fornecedores mundiais. Então, no caso da Ericsson, ela já estava aí, né? E a Solectron era uma fornecedora mundial delas. Daí eles vieram para o Parque Tecnológico aí, que ficava bem em frente à Ericsson. Para quê? Para ter uma empresa que conseguisse fornecer. A Ericsson era um grande cliente deles e eles tinham todo um mercado aqui no Brasil para atender. Por isso eles fizeram esse acordo com o município de São José dos Campos, né? O município cedeu aí, vendeu a um preço menor que de mercado, né? As terras ali, deu uma isenção de impostos durante um período aí, 10 anos sem pagar alguns impostos, desde que ela se comprometesse a ficar durante uns X anos aí. Olha, você tem que ficar aqui pelo menos 10 anos e da tua mão de obra, 80% tem que ser da cidade de São José dos Campos. Então é assim que se fazem alguns acordos de atração de indústria dos municípios, né? É aquilo que a gente fala da guerra fiscal entre os municípios, né? Então, por que tem muita empresa que saiu de São José ou saiu de São Paulo para ir para o sul de Minas, né? Por causa dessa guerra fiscal. Então, conversando uma vez com um empresário aqui, com um cara da CNI aqui em São José, ele estava falando, olha, São José dos Campos, o problema é o custo da terra é muito caro. Oi? É o prefeito, pô. Era só o prefeito liberar isso aí. Desculpa, eu não entendi direito. Quem é que faz a isenção fiscal para a empresa? É o governador? Não, é o prefeito. Então. Prefeito, com a aprovação da Câmara, mas é ele quem faz. Na verdade, você tem um cara lá chamado secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Que, teoricamente, ele faz essas propostas aí, mas, obviamente, tem que ter o aval da Câmara, né, para dar essas isenções, enfim, para fazer isso. Porque, na verdade, o município está dispensando receita, né? Então, isso não pode ser feito simplesmente porque o prefeito... E, professor... Oi? E é uma guerra de mercado também. O outro estado, o outro município, ele está brigando pelo recurso também. Então ele vai, de repente, não dá para competir com aquele estado, aquele município, né? Aí perde. Aí a empresa, ou ela é implementada num outro lugar, ou ela simplesmente muda de lugar, né? Exatamente. A Sherry podia estar aqui, né? Podia estar aqui a Sherry, mas o burro do prefeito deu isenção fiscal e foi para Jacareí, né? Caçapava, então, né? Por isso que tem algumas empresas que foram para o sul de Minas. Por quê? Porque lá eles dão muita isenção. Além da isenção fiscal, você tem a questão do sindicato forte. Lá no sul de Minas não era tão forte. Você tem o custo da terra, né? Você tem esses benefícios de impostos. Então, eles terminam levando... E aí, essa pessoa que era da indústria, da CNI aqui, da representante das indústrias aqui em São José dos Campos, ele estava me falando, ele falou, olha, aqui o custo da terra é alto, aqui a gente, se o custo do funcionário aqui, você pegar o custo médio de um funcionário habilitado aqui em São José dos Campos é em torno de 4, 5 mil, lá no sul de Minas saía em torno de 1.500, então
tudo isso faz com que a indústria saia de um município para outro. Então, é uma coisa que os municípios precisam fazer o quê? Pensar e planejar, né? Mas essa barreira de saída elevada, por exemplo, ela é o quê? A Solectron veio, fez um investimento em São José dos Campos, ele investiu aí em torno de 30 milhões para construir tudo isso que está aí, né? Só que a contrapartida não vou sair de São José e eu vou manter aquilo que foi acordado durante um período de 10 anos. Isso se tornou uma barreira de saída elevada, né? Ou seja, se sair antes dos 10 anos, depois de ter feito um investimento e ter um contrato dizendo que não vou sair, é uma coisa meio difícil de fazer, mas eles terminaram saindo. Por que eles terminaram saindo? Porque houve uma mudança geral no ambiente de negócios da área de telecomunicações, né? Então, houve a abertura do mercado, a NEC, por exemplo, eu estava na NEC nessa época, ela terminou vendendo a indústria, separando o que é serviço de que é indústria, criou duas empresas e vendeu a indústria, né? E todo mundo foi para onde? Para Campinas, para a região administrativa de Campinas, ali perto, Hortolândia, enfim, para aquela região. E aí a Solectron achou por bem também ir para aquela região. E eles terminaram pagando o preço que foi discutido aqui, entraram num acordo e deixaram o prédio aí e foram embora de São José. No caso de São José, depois de uma sugestão, esse prédio foi aproveitado para criação do parque tecnológico, então, né? Olha só, essa concorrência entre empresas aí que ela ocorre, ela se dá normalmente, e a gente consegue ver isso facilmente na indústria automobilística, né? No setor automobilístico, olha só, tem concorrência de preço, tem batalha de publicidade, todo mundo quer vender, tem introdução de novos produtos, então, muito provavelmente, deixa eu ver aqui, ó, o Marcelo não vai lembrar, mas se o Marcelo perguntar para o avô dele, ele vai falar, olha, tinha um carro no Brasil chamado Opala, chamado Fusca parecia uma baratinha. E aí, naquela época, você fazia o quê? Passava de um ano para o outro, você mudava o farol do carro, a lanterna traseira, então você não tinha muita modificação. Passou a ter essa introdução de novos produtos com bastante frequência a partir do momento que você teve esse aumento de concorrentes de indústria automobilística aqui no Brasil. Aí, por exemplo, eu vi uma entrevista uma vez do diretor de marketing da Ford, e ele falou que, olha, ao invés de fazer... Antigamente eu lançava um produto novo a cada 4 anos, aí falou, agora eu lanço 4 produtos novos por ano. Se você considerar que lançar produtos novos no mercado é um risco e tem um custo do desenvolvimento de produtos, ele só faz isso por quê? Porque ele é obrigado a fazer, porque ele precisa se manter no mercado. Então, enquanto eu não tinha mais 15 concorrentes aí para disputar o mercado, eu estava tranquilo. O mercado era dividido entre as 4 grandes montadoras aí, um acordo de cavalheiros, e eu não preciso, todo mundo faz a mesma coisa aí, não tem problemas, né? Então, olha só, aí tem os novos entrantes, né? Que eu falei, quando você olha aí para Votorantim, a Votorantim, que era uma empresa de cimento, né? E, de repente, criou-se a Fibria, né? Que nasceu lá dentro da Votorantim, depois se tornou uma empresa independente, mas ela é da área de celulose, né? Então, por que ela entrou na área de celulose? Por que ela é uma nova entrante na área de celulose? Porque é lucrativo, né? Porque um dia, alguém lá na Votorantim falou, poxa, a gente tem um monte de fazendas aí, de seringueiras, e falou assim, o Brasil é rico nisso e a gente pode entrar nessa área de celulose e ele é bastante lucrativo e nós vamos investir. E aí eles começaram a investir. E aí o que o Porter falava, olha, quando você tem novos entrantes
num setor industrial, você cria uma nova capacidade produtiva, lógico. Quando você tinha 4 montadoras, você fazia 1.000 carros. Agora você tem 17, você faz muito mais do que 1.000, né? E existe uma disputa maior por participação no mercado. Existe uma queda de preço. No Brasil, especificamente, esse preço é um diferencial bastante bom para você entrar no mercado, principalmente de baixa renda, né? Existe uma inflação de custos, né? Essa inflação de custos, a gente está falando de economia, né? Está falando de lei de oferta e procura, né? Então, se tem mais gente produzindo carro, se eu vou usar mais aço, então a procura por esse produto aumenta e o que eu faço? Aumenta o preço. Isso é uma coisa normal. A gente está vendo isso aí com o quê? Com arroz, né? Tem gente vendendo anel de ouro cravejado com arroz, né? Tio João. Mas então o arroz teve um aumento bastante grande aí, né? De R$25, em alguns lugares chegam a cobrar 40. Por quê? Essa lei da oferta e da procura. Então, se tem muita procura, tem muita gente querendo comprar, quem pode mais compra e vai pagar por isso, né? Então, as barreiras para que não tenha essa entrada de novos concorrentes no mercado que você está, no setor industrial que você está, é a economia de escala. Então, olha só, nem todo mundo tem, ou necessidade de capital, né? Nem todo mundo tem dinheiro para investir. A Votorantim tinha dinheiro para montar uma empresa, mas nem toda empresa. Um monte de gente pode ter visto essa oportunidade aí no mercado e tal, mas não tinha dinheiro para criar uma indústria para isso, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou diferenciar o meu produto em relação àqueles que estão aí, né? Quanto que é o custo de mudança, né? Acesso aos canais de distribuição, enfim. Existe uma série de barreiras. Existem os produtos substitutos, como a gente falou. E o que é o produto substituto? É a margarina e a manteiga, né? Ou seja, a margarina substitui a manteiga, é mais barata, enfim. Aqui a gente usa a margarina, não porque eu detesto manteiga, mas porque a margarina é mais em conta, né? Então, olha só, produtos substitutos de outras indústrias que podem satisfazer as mesmas necessidades ou desempenhar a mesma função. Vamos ver alguma coisa que a gente pudesse falar. Além olha, margarina e a manteiga, o DVD e o videocassete. Café. Oi? Várias marcas de café, né? Várias marcas de café também. Então, olha só, quando você tem esse produto substituto e ele é mais competitivo em termos de preço, então olha só, quando você tinha o videocassete, quando lançou o DVD, ele era mais barato e ele tinha inovações tecnológicas. Então saía mais barato para a gente comprar do que... Melhor, né? Barato. Oi? Barato, melhor, né? E melhor, isso, tinha inovação tecnológica aí que era melhor para ele, né? Olha só, aí você tem o poder de barganha dos compradores. O que é o poder de barganha dos compradores, né? Na verdade, se você estiver vendendo um determinado produto e você tem aí no seu portfólio, o que é o seu portfólio? Sua lista de clientes. Você tem lá 10 clientes. Um deles compra 95% do seu produto total.
esse cara tem um poder de negociação com você muito grande. Isso a gente vê aonde? A gente vê ali no chakra